Os números da Covid-19 seguem crescendo e fazendo vítimas. Mais casos confirmados e mortes. Uma assistente social do Hospital Universitário e um padre da Arquidiocese da Paraíba não resistiram às complicações do novo coronavírus. E você vai ver também nesta edição. População reclama de falta de luz e de sinalização em um novo acesso que liga bancários a Quadra Mares. É mais um acesso, para ligar essa ala da praia com a Zona Sul. Então, sendo mais um acesso, ajuda o trânsito como um todo para a cidade de João Pessoa. Então, muito importante. Pena que está, escuro, apagado, sem iluminação. Violência contra a mulher em Mangabeira. Ela foi agredida a pauladas e depois foi esfaqueada. Foi acionado o SAMU chegou prontamente, ainda tentou reanimar a vítima, Porém, apesar do esforço do SAMU, sem êxito. Lá vem o Enem. As videoaulas ajudam muitos estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu tenho uma dúvida em determinado assunto. Eu posso ver a aula mais de uma vez, 2, 3 até entender. O JPB2 desta sexta-feira, dia 8 de janeiro, começa agora. Olá, boa noite para você. Um novo acesso foi criado para facilitar o deslocamento entre os bancários e Quadra Mares na capital. O asfalto está novinho, mas quem já usa a via reclama da falta de sinalização e da escuridão no local. A nova via é um prolongamento da rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, no bairro dos Bancários. Ela segue até a rua Poetisa Guiomar Gomes, em Quadra Mares, ligando os dois bairros. Para seu Geraldo, encurtou o caminho. Ficou bom demais, ficou bom. Porque era muito distante para mim. Foi uma obra que facilitou muito nosso acesso para trabalho, em questão de entregas também que a gente faz por aqui por dentro do bairro, a gente teria que sempre estar rodeando, ou por um lado ou por outro, O problema é que nem tudo está terminado. Ainda não tem sinalização no asfalto, nem iluminação. Perigoso, Porque dá pra ver eu passando aqui. Uma via dessa aqui sem luz na pista é muito perigoso mesmo. Roberto passou por aqui pela primeira vez quando estávamos gravando. Agora a noite aqui é um pouco esquisito, Perigoso. Você passa dessa aqui, você não sabe o que é que encontra aqui, Até mesmo quem passa de carro se incomoda com a falta de visibilidade. Você acha que esse acesso aqui facilitou a vida de quem mora aqui nos bancários e altiplano, quem quer circular aqui, fazer essa travessia de forma mais prática? Sim, com certeza. É mais um acesso, para ligar essa ala da praia com a Zona Sul. Então, sendo mais um acesso, ajuda o trânsito como um todo para a cidade de João Pessoa. Então, muito importante. Pena que está, escuro, apagado, sem iluminação. E o Debrando Neto está no local onde a reportagem foi gravada e tem as respostas das autoridades para a solução dos problemas. E o Debrando, pelo visto, nada mudou por aí, a gente mal consegue te enxergar. Boa noite para você. Oi, Larissa. Boa noite para você, boa noite a todos. A princípio, a gente está começando esse vivo sem a nossa iluminação, para que o telespectador em casa tenha uma noção do tamanho do escuro que está por aqui. É um breu só. Não tem iluminação pública, não tem sinalização nem horizontal nem vertical, e aí isso dificulta muito passar por aqui. Essa iluminação que você está vendo aqui, desses dois caminhões, são caminhões que fazem aquele processador de concreto. Aí o que acontece? Ontem nossa equipe esteve por aqui e encontrou esses buracos aqui, Só que esses buracos estavam ocos, sem nada. Hoje já tem uma armação de ferro, como você pode ver, e aí muito provavelmente esse caminhão que está passando aqui processando concreto está enchendo esses buracos para logo depois esses locais, esses buracos aqui receberem os postes. Descobrimos que essa obra não é uma obra da Prefeitura de João Pessoa, é uma obra do Governo do Estado, sob responsabilidade do DR, do Departamento de Estradas de Rodagem. E aí fomos atrás de respostas. O DR reconhece que faltam a sinalização e espera que o Governo do Estado providencie, inaugure o trecho ainda este mês. Com relação à sinalização, como a obra é do Estado, a CEMOB aguarda uma solicitação para que a Superintendência de Trânsito providencie a sinalização aqui. Com relação à iluminação, procuramos a Energisa. A Energisa informou que iluminação pública não é responsabilidade deles, que os postes, segundo a concessionária, precisam ser solicitados pela Prefeitura
isso via Secretaria de Infraestrutura. Procuramos a CEINFRA, mas infelizmente até agora não obtivemos resposta. O trabalho aqui continua, os homens, como vocês podem ver, desses 2 caminhões continuam a fazer o preenchimento desses buracos e a gente aguarda agora que muito possivelmente deve ser concluído esse processo aí para que os postes sejam instalados e finalmente a iluminação pública chegue aqui, que é tão essencial também quanto a sinalização, tanto a horizontal quanto a vertical, que é urgente para esse espaço. Esse período que a gente ficou aqui, a gente viu um bocado de situação de risco, muita gente passando, principalmente motociclistas que fazem entrega e se arriscando, né? Não é uma situação fácil. Vamos torcer para que seja logo concluído. Até para a gente trabalhar aqui está difícil agora, bem complicado. É contigo. Hildebrando, está difícil mesmo, mal tem espaço, é melhor que você procure logo um lugar mais seguro para você. Risco também para esses profissionais que estão trabalhando aí, né, nessa obra, para motoristas que precisam passar por esse trecho escuro demais. O detalhe é que, para a nossa produção, agorinha mesmo, a CEINFRA avisou que vai sim enviar uma equipe ao local e nós, a equipe do JPB, vamos continuar acompanhando essa situação. Uma mulher foi atropelada hoje de manhã quando tentava atravessar a Avenida Tancredo Neves, no bairro dos Ipês, em João Pessoa. Ela foi atingida por um caminhão caçamba. Uma equipe do SAMU fez o atendimento de emergência e verificou uma fratura na região do ombro. Ela foi encaminhada para o ortotrauma de Mangabeira e já recebeu alta. É considerada grande para o tamanho da cidade a quantidade de acidentes registrados diariamente em João Pessoa. Tanto as equipes que atuam aqui como na rua chegam a registrar por dia entre 5 e 10 acidentes por dia, viu? Uma média alta para o município de João Pessoa são de 5 a 10 acidentes, acidentes esses que podem ser evitados. As pessoas, ao sair da sua residência, tanto o pedestre como o motorista, ele precisa ter atenção total ao trânsito, precisa estar atento à sinalização, à velocidade, às regras. O pedestre, no local de passar a via, procurar sempre a faixa de pedestre. Não tendo a faixa de pedestre, verificar se o motorista está vendo aquele pedestre na hora de atravessar. Então, são cuidados e atenção que a população tem que ter diariamente ao se deslocar no trânsito, pois o motorista e o pedestre ele tem que ser responsável por você e pelos demais para evitar acidentes. Bem, quais áreas vocês registram os mais acidentes? Bom, o maior índice de acidentes são nos corredores, né? O corredor Pedro II, o centro da cidade, né? Devido à grande quantidade de pedestres que temos no centro da cidade, e os bairros mais populosos, a exemplo de Mangabeira, Oitizeiro, Cruz das Armas. Então, esses locais, por ter um volume intenso, tanto de trânsito como de pedestre, geralmente nós verificamos o maior índice de acidentes. Atenção na direção defensiva também? Com certeza. O motorista ele precisa estar atento à sua maneira de condução e à dos demais motoristas. Muitas vezes você tem que evitar um acidente por coibir uma infração, um ato praticado pelo outro motorista. Então, muitas vezes, o motorista comete uma falha, não respeita uma placa, você, por estar numa velocidade correta, atento, você evita o acidente. Então, a direção defensiva é fundamental para evitar acidentes no trânsito. Grande parte desses acidentes envolve motociclistas. Com certeza. O motociclista, hoje em dia, a moto se tornou um meio de transporte ágil, mas ao mesmo tempo o motociclista ele tem que ter o triplo de atenção. A motocicleta ela desempenha uma velocidade maior, tem uma maneabilidade no trânsito e se exige do piloto da motocicleta que siga as regras de trânsito, siga a velocidade, principalmente as placas de pare. A maioria dos acidentes ocorrem porque os motociclistas não param na placa de pare e isso está causando acidentes até com vítimas fatais, como vemos registrando em nossa cidade. Uma mulher foi agredida a pauladas e depois esfaqueada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, no fim da manhã de hoje. Ela não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, a mulher começou a ser agredida a pauladas ainda na rua, a João Francisco Alves, em Mangabeira. Ela correu e entrou nesta casa, que está em demolição, mas foi perseguida e esfaqueada no local. Foi acionado o SAMU chegou prontamente, ainda tentou reanimar a vítima, né? Porém, apesar do esforço do SAMU, sem êxito, a vítima veio a óbito aqui no local. O companheiro de Vivian esteve no local do crime, onde ele afirma ter morado com a vítima um tempo atrás em um kitnet alugado. Ela falava de alguma ameaça? Não, eu lembro não. Parece que não tinha medo de ameaça, que ele não devia a ninguém. A polícia conseguiu imagens da vítima. Elas mostram Vivian Bastos Martins de Souza, de 36 anos, caminhando sozinha pelas ruas, perto da casa em demolição, onde foi encontrada agonizando em Mangabeira.
Um adolescente de 16 anos já foi detido, suspeito de envolvimento nesse crime. Segundo a polícia, pelo menos 4 pessoas têm envolvimento nesse crime. Quem tiver alguma informação sobre esse caso pode ligar para a polícia pelos números 190 e 197. A seguir, morreram de Covid-19 um padre, que foi diretor do Centro Cultural São Francisco, e uma assistente social do Hospital Universitário. A gente volta já. Nós vamos aos números da Covid-19 divulgados hoje à tarde pela Secretaria de Saúde do Estado. A gente começa pelo número de mortes. Até o dia de hoje, 3.788 pessoas aqui na Paraíba morreram vítimas do novo coronavírus. São 15 mortes a mais do que o boletim de ontem. Dessas 15, 7 foram registradas nas últimas 24 horas. No boletim de ontem, foram 18 novos registros. E entre essas mortes está a da assistente social Marlene Eduardo dos Santos, que trabalhou por mais de 40 anos no Hospital Universitário, sendo 28 deles na clínica cirúrgica. Em nota, o HU lamentou a morte da assistente e destacou os serviços prestados por ela ao longo de todos os anos. Morreu nesta sexta-feira, também de complicações da Covid-19, o padre Hernando Teixeira de Carvalho. Ele foi, por muitos anos, diretor do Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa. Padre Hernando, segundo a Arquidiocese da Paraíba, já estava aposentado e não atuava em nenhuma paróquia. Ele morava no centro da capital. E a gente segue com mais informações do boletim atualizado da Covid-19 na Paraíba. Agora o número de casos confirmados para você. Hoje chegamos a 171.547 mil casos do novo coronavírus. São 936 novos registros no boletim de hoje, isso em 24 horas, enquanto que no boletim de ontem foram 965 novos casos. Em todo o estado da Paraíba, nesse momento, a ocupação de leitos está em 54%. Aumentou aí. Ontem estávamos em 50% de leitos ocupados. Na região metropolitana de João Pessoa, também alta. Saímos de 57% de ocupação para 62% agora. Região metropolitana de Campina Grande segue na mesma situação, avançando também. Passamos de 57% para 61% dos leitos ocupados. Sertão do Estado também aumentou aí essa ocupação. Passamos de 52% para 58% dos leitos ocupados. Número de recuperados, a notícia boa de todo o boletim, que todos os dias nós trazemos aqui para você, 129.902 é o número de recuperados até agora da Covid-19. José Maranhão, do MDB, apresentou pedido de licença do Senado Federal por 120 dias. O parlamentar está internado em São Paulo desde o dia 3 de dezembro em tratamento de insuficiência respiratória devido à Covid-19. O estado de saúde do senador é estável, mas sem previsão de alta. No lugar de José Maranhão, assume temporariamente uma vaga no Senado a primeira suplente, Nilda Gondim, também do MDB. Ela foi deputada federal entre 2011 e 2015 e é mãe do senador licenciado veneziano Vital do Rego. Uma história de solidariedade e empatia com o próximo. Um especialista em próteses capilares que mora em São Paulo conheceu uma paraibana que sofre com a falta de cabelos. Ela queria muito uma prótese, mas não tinha condições de adquirir. O especialista realizou o sonho dela. E a UFPB divulgou um edital de seleção com 36 vagas para residência em saúde hospitalar. Esse assunto é destaque no G1 Paraíba e nós vamos acompanhar juntos aqui. Os interessados, eles podem se inscrever entre os dias 11 e 25 de janeiro. Aqui na reportagem tem o detalhe aqui de quem pode concorrer a essas vagas. São aí para candidatos com formação superior nas áreas de serviço social, enfermagem, farmácia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e odontologia. Os detalhes, como faz para se inscrever? Acesse agora g1.com.br/pb, tem tudo lá para você. No instante só, a gente fala de preparação para o Enem. As videoaulas estão ajudando muitos candidatos a estudar para as provas. Até já!
Previsão do tempo, sábado de sol em grande parte do estado. Aqui no litoral pode chover rápido na madrugada e nas primeiras horas da manhã. Brejo, Agreste, Cariri, Curimataú, sol entre nuvens sem chuva. E no sertão e alto sertão do estado pode chover à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus no litoral paraibano. Estão abertas as inscrições para dezenas de cursos técnicos no IFPB e elas se encerram na próxima segunda-feira, dia 11. Pode se inscrever pelo site fpb.edu.br. São mais de 70 cursos em 21 unidades e corre porque as inscrições vão até segunda-feira, dia 11 de janeiro. De fato, são mais 70 cursos, são 21 unidades, 3.600 vagas espalhadas aí por todo o nosso estado da Paraíba. O foco é que nós possamos oferecer tanto aos jovens que vão fazer o ensino médio conosco, o ensino médio integrado, que é a junção do ensino médio com um curso técnico e que podem estar no IFPB, quanto para quem já terminou o ensino médio e é que agora vai poder fazer um curso técnico subsequente ou um pós-médio, para quem vai apenas se qualificar e ter uma nova profissão. Os cursos são voltados para as quais áreas? Nós temos as mais diversas áreas. Nós temos aí cursos que vão como técnico em cuidados de idosos, que temos no campus Mangabeira, passando por serviços jurídicos, por cursos da área de telecomunicações, cursos da área de eletrônica, cursos da área de informática, meio ambiente, temos edificações. Cada uma das nossas unidades tem um dos cursos que ele mais que abrange aquela região. Então, os cursos, de modo geral, eles atendem os arranjos produtivos locais e serão voltados para o arranjo daquela região específica. Como funciona o processo de seleção? Perfeito. O processo de seleção funciona da seguinte forma. O jovem, ele vai entrar no nosso site, fpb.edu.br, e ao entrar lá no nosso site, no ifpb.edu.br, o jovem vai poder lançar todas as suas informações, vai poder lá colocar sua nota. Tudo funciona por análise do histórico escolar. Por meio da análise do histórico escolar, o candidato ele terá condições de poder, da sua própria casa, lançar as suas informações, lançar as suas, fazer o seu pedido de inscrição e ali mesmo ele vai ser já analisado. Nesse primeiro momento, a gente ainda está, em decorrência da pandemia, tendo as nossas atividades de ensino de forma não presencial. Então, nesse primeiro instante, possivelmente, quando ele começar, talvez ainda tenha um período de não presencial. Mas os cursos são presenciais. Os cursos serão nas nossas unidades, os cursos ocorrerão em cada uma das 21 unidades que a FPB tem pelo estado da Paraíba. Está chegando o dia 17 de janeiro, vão ser aplicadas as primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Por causa da pandemia, os alunos no processo de preparação para o Enem acabaram recorrendo mais às videoaulas. O objetivo de Rafael é dos mais desafiadores, passar para o curso de medicina. Durante todo o ano de 2020, a preparação dele foi através das videoaulas. Eu me levanto 7h30 da manhã para ver as videoaulas, tipo, toda manhã até 12h30. Após isso, entre umas 2 da tarde, 2h30, aí sim, eu sento a minha cadeira e eu vou fazer todos os exercícios possíveis até ficar extremamente cansada. Aí pronto, aí também tem que dar um tempo, né? Que a saúde emocional também é muito importante. Ele se adaptou bem às aulas em vídeo, que tem uma possibilidade que só elas possuem e que agrada bastante. Tipo, bora dizer, eu tenho uma dúvida em determinado assunto, eu posso ver a aula mais de uma vez, 2, 3, até entender. Tipo, é muito melhor. Belezinha? Olha só, nós vamos conversar sobre um dos pontos muito importantes dentro da fisiologia humana, que é cardiovascular. Pessoal, o nosso coração, presta atenção, ele é um coração tetracavitário, ou seja, tem 2 átrios e 2 ventrículos. Já deu para notar que o professor Evandro é fera nas videoaulas, né? Ele produz conteúdo para o Lá Vem o Enem, que está disponível lá no G1 Paraíba. Professor, como é que o senhor faz para manter o aluno atento na videoaula? A gente sabe que uma aula no computador, no vídeo, é diferente de uma aula presencial, né? Verdade, é um desafio. Foi o desafio de todos os professores neste período. E continua sendo e continuará sendo. Uma forma que nós buscamos e que está dando certo é tentar trazer um pouco dessa aula presencial para essa aula virtual, essa videoaula. Como?
se o aluno ele não vai ter a mesma sensação. É exatamente aí que entra a criatividade. Buscamos pegar, por exemplo, imagens, desenhar, criar meios, utilização, por exemplo, quando eu trabalho a parte de zoologia, eu pego alguns organismos, tá? Algumas estruturas, a parte anatômica. Isso facilita muito, faz com que o aluno tenha, nesta condição, uma atenção muito maior. O professor procura tornar as aulas sempre dinâmicas. Mas que dica ele dá para que os alunos aproveitem e fixem bem os conteúdos? O mais importante é que o aluno, quando estiver associando a videoaula, ou seja, assistindo essa videoaula, ele pegue o conteúdo que está sendo ministrado e associar a exercícios. Então ele vai assistindo aquela videoaula, tem uma dúvida? Para, trabalha o exercício, continua, e essa é a grande facilidade, o grande bem, vamos dizer assim, da videoaula. O aluno ele pode voltar e com isso ele vai ter uma facilidade maior, porque se ele ficar só na videoaula, vem a monotonia, ele vai começar a dizer, não quero mais ver isso. Então, quando ele pega a videoaula e começa a resolver os exercícios associados a essa videoaula naquele instante, ele vê o seu rendimento e é comprovado pela neurociência que isso realmente capacita ainda mais o aluno com relação àquele conteúdo. E neste sábado tem um aulão especial para o Enem. Ele vai ser transmitido pela internet através do nosso portal, o G1 Paraíba. Você acompanha agora imagens ao vivo do cenário que está sendo finalizado. É neste espaço aí onde os 9 professores vão apresentar os mais variados conteúdos. O super aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado pela Faculdade Internacional da Paraíba, será das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, de forma totalmente online e gratuita. Quem quiser pode se cadastrar para receber por e-mail o material de apoio exclusivo. O link para o cadastro você encontra acessando o G1 Paraíba. E para assistir ao aulão amanhã, é só acessar também o G1 Paraíba. Esta edição termina aqui, eu estou entrando de férias e o Debrando Neto vai assumir a apresentação do JPB2 até a minha volta. Boa noite, se cuide!